Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje, ele é muito diferente. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque é um programa só de histórias, assim, histórias boas, eu imagino aqui. Eu tô com duas personagens que muita gente conhece da televisão. A gente acompanhou a história delas por muitos e muitos anos. E eu tô vendo pela primeira vez uma delas. Você eu já vi uma vez, eu assisti você cantando com o Daniel esses dias. Eu tô aqui com a Jéssica e com a Roseni, que não é Roseli. Tem lugar que tá errado, né? Mas é Roseni, que é filha do João Paulo e viúva do João Paulo. Eu não gosto de viúva, é a esposa do João Paulo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem com você. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, muito feliz de ter você aqui também. Prazer imenso de estar aqui, é uma honra. Obrigada pelo convite e também quero parabenizar pelo seu trabalho, que o seu trabalho aí é maravilhoso, gente. Eu falei que eu te conheci, eu te vi num show que o Daniel fez em Indaiatuba, acho que foi no final do ano passado. Você participou. Você está participando da maioria dos shows? Eu estou participando quase em todos os shows. Ah, tá rodando mesmo. Estou rodando bastante. A carreira tá lançada já ou tá lançando ainda ou vai lançar como cantora? Tá valendo já? Eu acho que a partir de agora acho que tá valendo, né? Tá valendo mesmo. Foi um convite, né, que o Daniel fez para ela, de participar. A gente não esperava, né, que ele fosse convidar ela para participar dos shows. Era só para participar da gravação do DVD na época, né? Que era 40 anos de Daniel, celebrando João Paulo e Daniel. E aí ele convidou ela, ele fez um show em Brotas, na festa de Santa Cruz, e acabou... Nós chegamos um pouquinho mais cedo, porque eu falei, era um show público, né? Fazia muitos anos que o Daniel não fazia um show em Brotas, e ele queria dar um presente para Brotas. E é engraçado não, é inusitado, vamos dizer assim. Ele fez desse CD como João Paulo e Daniel fazia na época. Ele resolveu lançar, ele fez a gravação, tudo certinho, foi no Vibra, mas o lançamento, o primeiro show, foi um presente para Brotas. E nisso ele convidou a Jéssica para participar. Ela, lógico que aceitou, né? E como a gente achou assim, é um presente para Brotas, faz tempo que ele não canta em Brotas, falei, vai estar lotado. Era uma festa, na festa da padroeira da cidade, não. Na festa de Santa Cruz, aniversário da cidade. E aí a gente achou assim, nossa, ele vai ter muita gente. E realmente teve muita gente. Foi um show para mais ou menos umas 20 mil pessoas. E, assim, lotado, né? Até achei... O palco acabou ficando até meio que pequeno, né? Porque de tanta gente que queria ver. E nós chegamos um pouquinho mais cedo. Eu falei, Jéssica, vai ser difícil para chegar até o local. Nós chegamos um pouquinho mais cedo. O Daniel pediu para a produção dele, queria falar comigo e com a Jéssica, né? E eu achei até estranho. Falei, nossa, antes do show o Daniel queria falar comigo ou qualquer coisa nesse sentido. E aí ele queria fazer um convite para a Jéssica. Só que antes dele fazer o convite para a Jéssica, ele fez um pedido para ver se eu permitia a Jéssica viajar com ele. Falei, viu, Jéssica, tá maior, tá vacinada, já pode responder por si própria, né? As vontades dela, não precisa pedir permissão para a mãe, né? E aí ele falou assim, Jéssica, eu queria te convidar se você poderia participar desses 3 próximos shows que eu vou fazer. Eu vou para o Sul e eu gostaria de saber, Rô, se você deixa. Eu falei, viu, cata ela, põe na mala. Leva embora, vai junto. E tá indo. E aí, a partir desse dia, ela foi realmente na mala dele e tá até hoje. Então, já dia 3 de maio, fez 1 ano que eles estão com essa turnê, né? E a Jéssica tá participando praticamente de quase todos os shows, né? Com ele. Então, o convite pro DVD era só pro DVD, depois que veio a ideia que ele falou para vocês da ideia de viajar com ela. Isso, o convite era só para fazer o DVD. Entendi. Não incluía outra coisa. E depois aí ele pediu para que ela fosse com ele. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas antes... A gente tem um boné aqui nosso, só para dar de presente. Não sei se vocês usam um boné, mas vocês levem para Brotas, por favor. Ah, que Mostra bacana. aí o boné. Nossos bonés. Vamos ver o bonézão. Bonés da Medim Mato. Ai. Tem dois. São 2 diferentes. Tem um é mais gente. discreto. Deixa eu ver o... Olha.
Ai, que lindo! E outra mais... Nossa, obrigada, Piunte. Show. Muito Então, obrigada, presente viu? para vocês. Lembrando vocês aí que os bonés estão à venda no site da Medimato, nossas camisetas também, estão esgotadas inclusive, mas logo estão de volta. E o podcast é patrocinado também pela Ford, como vocês também sabem. Que show. É o seguinte, a Jéssica cantava de criança ou nada? Primeiro, você cantava? Você cantou alguma vez da vida? Ixi. Cara, eu nunca cantei na Não, vida. Não. Eu só tive um... Assim, eu achava que eu cantava em casa, no chuveiro, acompanhando músicas, essas coisas. Mas um dia o João Paulo chegou em casa e ele detonou com o meu sonho, sabe? Assim, com a minha liberdade, né? Porque ele olhou pra mim, eu cantando lá, ele olhou, ele parou. E ele falou assim, viu? Eu acho que você faz de propósito. Não é possível que você canta desse jeito. Eu achando que eu tava arrasando, né? Aí ele falou assim, você canta muito mal. Você tá fazendo isso de propósito. Nossa, a hora que ele falou isso, pensa numa pessoa que ficou sem graça. Eu fiquei tão sem graça que eu nunca mais consegui cantar na frente dele. Ele acabou com o meu sonho musical. Acabou mesmo. Acabou, total. Foi uma brincadeira, mas ficou pra sempre. Mas ficou pra vida toda. A pessoa não esquece isso, né? Não, depois ele tentou me ensinar a cantar, quando a gente ia viajar, essas coisas. Ele tentava, olha, vai nesse tom. Não, travou. Eu não consegui cantar nunca mais na minha vida, nem sozinha em casa. Não funcionou. Não deu certo. Você se lembra de criança cantando? Você já cantava ou não, de menina? Eu cantava, assim, bem na época da minha adolescência, principalmente em igrejas, né? Que eu comecei a cantar. Só que daí, assim, cantar em palco mesmo, essas coisas, foi a partir de quando o Daniel me chamou para fazer o projeto Daniel em Casa, que é um show que ele fez lá no Cinema de Brotas. Não é no Isso. projeto de agora, é um anterior ainda. Isso, é um anterior. No entanto, é que eu tava na época de faculdade ainda, essas coisas. Aí foi na hora quando ele... Foi a primeira vez que eu cantei em palco. E meio nervoso, sim? Meio nervosa? Vixe, você não tem noção. Ainda mais em Brotas, todo mundo conhecido ali. Aí que pior ainda. Você cantou o quê? Você lembra? Eu cantei a música Estrela Perdida. Você Aí sempre foi... tá nessa mesmo. Já tinha Isso. começado nela. Não, já tinha começado. Você que escolheu? Você gosta dela, é por isso? Desde criança eu sempre cantava essa música. No entanto, é que o seu Zé Camila, né, o pai do Daniel, ele falava assim, Jéssica, canta uma música aí. Aí depois eu cantava, né? Só um beijo e nada mais. Aí eu pequenininha cantava, né? Aí essa música aí ficou aí pro resto da vida, que é a música que eu mais gostava. Que é o que tá gosto até hoje. Tá no DVD, né? Isso. Você sabe que seu pai foi um segunda voz muito elogiado, é até hoje. Sim. Você sabe fazer ou não? Você aprendeu com ele alguma coisa ou não? Não deu tempo. Infelizmente. Não pegou a segunda dele? Não peguei, filho, ainda não. Você tem muita lembrança? Ele faleceu, só tinha quantos anos? Eu tinha feito 6 anos. 6. Em julho, e ele faleceu em setembro. Quais são as lembranças que você tem, assim, de convívio? É muita coisa? Lembrança é muito pouco, viu? É pouco? Por causa que, assim, quando ele ia pra casa, era uma vez por mês e olhe lá, né? Então, é poucas vezes que a gente tinha convivência, essas coisas, né? Então, geralmente, assim, eu não tenho muitas lembranças, não tenho quase lembrança. Mas é uma coisa que a gente gravava muito, né? Tipo, ele tinha a filmadora dele, gravava a gente, todas essas coisas. Vocês têm isso? A gente tem, né? Passamos para DVD, né? Antigamente era aqueles disquetinhos assim, né? Pequenininho. Uhum. Aí geralmente eu vou assistindo, né? Mas geralmente, assim, eu lembro quando eu ganhei a minha primeira égua. Isso daí eu lembro pessoalmente. Tipo régua? Isso, eu ganhei a minha égua lá, a Twitch, que era na época. E é uma coisa assim que eu falava pra ele, eu queria um cavalo, né? Depois, que cor que você quer? O cavalo de marrom. Isso daí eu lembro. Mas tem muitas coisas assim que eu praticamente não lembro justamente por causa da pouco tempo de convivência que eu tinha com ele. O repertório do João Paulo Daniel, você chegou a conhecer bastante? Você continuou ouvindo depois que ele faleceu ou você não ficou muito ouvindo, assim? Não, continuei ouvindo. Continuei ouvindo. Não foi um problema, assim, não. de tristeza, de saudade? Não, assim, teve uma boa época, assim, sabe? Que foi bem triste, né? Então, principalmente na época que a gente tava de luto, essas coisas assim, a gente não ficou ouvindo, né? E muito menos assistindo esses filmes, assim, sabe? Que ele gravava em casa, as reportagens, essas coisas assim, a gente não viu. Até porque eu procuro evitar também de assistir, né? Porque é uma coisa que dói, né? Machuca até hoje pra mim. Mas as músicas é uma coisa assim que eu comecei a escutar a partir da minha adolescência. Tipo, já passou aquela coisa assim, né?
Então, Só Deixa Saudades, daí as músicas é maravilhosas, E né? aí você entendeu mesmo de João Paulo e Daniel. Aí você ficou entendido do assunto. Sim. Ah, que legal, eu tinha essa dúvida, se você tinha ouvido depois muito. Então, conhece tudo, então. É, mais ou menos. Ô, Roseni, você é formada em Direito. Sim. Isso foi... Essa história é muito doida, né? Você não era formada quando ele faleceu. E a história que se conta é que, diante de tudo que você passou, essa coisa de herança, de esses problemas depois que alguém morre, você teve muito problema com isso e você foi atrás de você estudar para resolver. É verdade isso ou é uma história que contam? Não, é verdade. Foi É verdade. por isso que você foi atrás de estudar? Foi. Na verdade, é assim, eu sempre tive um sonho de estudar. E eu nunca Essa tive... daí gosta de estudar. Gosta mesmo? Nossa, é uma coisa que eu não adquiri ainda. Viu? Eu sempre gostei muito, sempre tive um sonho. Mas o meu pai era uma pessoa, assim, daquelas das antigas, e não permitia, e eu acabei me casando, né? Comecei a namorar o João Paulo, e aí ficava aquela coisa, para eu estudar e acompanhar ele, não dava certo. Então, aí eu fiquei acompanhando ele. Então, desde a minha época de namoro, eu acompanho bastante o João Paulo. Que época de namoro? Que idade que era? Eu comecei a namorar o João Paulo com 15 anos. Você pegou o João Paulo nada, sem ser ninguém? O João Paulo, ele tinha acabado de gravar o segundo LP na época, que é aquele que tem a camisa amarela. E foi, mas assim, ele já tinha gravado. Foi no lançamento daquele LP que eu conheci ele. Eles eram conhecidos na cidade? Sim, eram conhecidos. É que eu não morava em Brotas. Eu cheguei em Brotas naquela época, né? E aí eles fizeram até o showzinho de lançamento desse LP. E por coincidência eu estava. Eu fui. E foi naquela noite que a gente se conheceu. Foi num show. Foi num show. Entendi. De uma dupla que você nem conhecia direito. Não, nem conhecia. Aliás, eu fui para esse local desse show com umas amigas, porque faziam 2 meses que eu estava morando em Brotas e eu não conhecia nada. Então, eu fui e lá eu conheci ele. Entendi. E dali ficou junto. Dali, a gente, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, a gente começou a namorar. E a gente namorou por 4 anos e alguns meses. Nos casamos e ficamos casados por 6 anos. 6 anos. Você pegou todo o processo que eles começaram a fazer sucesso, explodiram, né? Sim, todo o processo. Junto em tudo. Até, inclusive, ir nas rádios de madrugada, porque naquela época eu não tocava muito sertanejo, né? Então, às vezes ele ia fazer divulgação, essas coisas, eu ia junto com ele. Você chegou a viajar? Cheguei a viajar muito com ele. Pegou a latada que eles falam, né? Vixe, pegamos, sim. Muita quermesse, muito frango. Você viajou na tal da Furgline? Que todo mundo fala da Furgline. Cara, eu me casei com a Furgline. É mesmo? Você ficou... Eu não sei se você viu, o Hamilton veio aqui, ele falou que o sonho era ter a Furgline. E depois que teve... Nossa, era o sonho, o projeto. Nossa, eles era demais com aquele carro lá. E quando eu fui casar, eu fui naquela Furgline. É sério isso? Sério, eu não sabia. verdade. Usaram, não era uma van, era um mini ônibus, não sei o que é. Eu não sei, mas eu sei que eu tava lá dentro. Usou ali. Né? Usei. Quando você casou, eles já estavam fazendo sucesso? Já tava bem melhor, digamos assim, né, no português. Tava vivendo já da música. Tava vivendo da música, isso tava, entendeu? Mas tava bem devagar mesmo, né? Entendi, não tava muito bom. Não tava muito bom, não, na época do nosso casamento. Assim, João Paulo e Daniel, eles nunca tiveram preguiça de encarar e batalhar por um lugar ao sol. Então, eu me lembro que na época que a gente namorava, para João Paulo e Daniel ser conhecido, eles iam em todas as cidades. E eles faziam um show, nem que fosse gratuito. Eles faziam um show. Eles iam. Eles catavam, eles saíam aqui, ia fazendo, tipo, Campinas, uma cidade aqui mais próxima, e eles iam fazendo. Eles colocaram na cabeça deles que eles queriam fazer 1000 shows. Então, eles queriam conhecer 1000 cidades. Então, eles queriam se apresentar. E eles foram com esse projetinho deles. Inclusive, o final dos 1000 shows, acabaram fazendo até mais, né? Mas o final foi feito num show, o show foi feito numa praça que tem em Brotas.
e que hoje leva o nome do João Paulo, que é a Praça Bela Vista, que hoje é conhecida como João Paulo, que é praticamente no bairro onde os dois moravam, né? Ah, tá. Que é o bairro Bela Vista. E quando chegou nesse 1000, eles já eram famosos? Chegou nesse mês, eles já eram conhecidos. Ah, tá. Nem demorou para fazer sucesso. Demorou para fazer sucesso. Demorou. João Paulo e Daniel, no terceiro LP de João Paulo e Daniel, não teve uma boa vendagem. Aí eles precisaram colocar uma outra música para poder ver se garantia o próximo LP. E foi o Desejo de Amar que eles colocaram. E aí foi aonde o Desejo de Amar tocou, entendeu? Que garantiu o próximo CD, o próximo LP, que foi o quarto. E aí, no quinto LP, João Paulo e Daniel estourou. Aí sim. Ah, entendi. Então foi um tempão mesmo. Foi. Ralou muito, né? Muito. Mas ralado, mas eles sobreviviam da música. O João Paulo, a vida toda, sobreviveu da música. Aí eu cortei um pouco a história. Você falou que durante todo esse tempo você acompanhava o João Paulo. Era o que dava para você fazer ali. Depois que ele faleceu, rolou toda essa história e você foi atrás de estudar. Como é que foi esse processo? Na sua cabeça, principalmente. O processo foi assim. Logo que eu fiquei viúva, eu entrei numa depressão. E já se faziam 2 anos. E eu não conseguia me libertar. Entendeu? Então, começou por aí. E eu me lembro da minha psicóloga na época. Ela falou assim, uma coisa que você gostasse de fazer, que você poderia fazer para ver se amenizava um pouco essa sua dor, né? Porque eu não tinha, assim, eu me afastei de todo mundo, eu fiquei reclusa mesmo, e naquela minha dor que, viu, eu achei que eu nunca fosse sair daquilo, eu vou falar para você uma verdade, o primeiro ano de morte do João Paulo, eu não vivi, eu falo que eu vegetei, porque eu não me lembro de muita coisa, não consigo ter lembranças dessa época, de tão ruim que eu fiquei. E aí, eu acatei o conselho da minha psicóloga. Ela falou o que eu gostaria de fazer. Pediu para eu começar a se inscrever. E aí, também não estava resolvendo. E aí, ela falou assim... Eu falei que eu gostaria muito de estudar. Aí, ela pegou e falou assim, vai. E nesse período que eu estava depressiva, então, eu fui perdendo muito. O João Paulo, quando ele faleceu, ele estava numa situação de vida muito boa, muito bem mesmo. E aí as minhas coisas ficou para os outros cuidarem, entendeu? Então, nisso, eu perdi muito. Então, eu não soube administrar as coisas que o João Paulo me deixou. E aí, eu quis estudar. E eu comecei pela 5ª série, porque eu só tinha a 4ª série. Eu comecei pela 5ª, eu fiz o supletivo em Brotas. Então, eu fiz a 5ª e a 6ª num ano, a 7ª e a 8ª. E depois eu fiz os 3 anos de ensino médio. Nossa, você voltou mesmo. Voltei, fiz tudo. E no último ano de ensino médio, eu estudava em Brotas à noite. E de manhã, na parte da manhã, eu pegava o ônibus e ia para Jaú fazer cursinho, porque eu queria entrar numa faculdade, mas eu não queria entrar, assim, crua. Eu queria estudar. Eu tinha uma gana por saber, adquirir conhecimento. Então, isso era uma coisa, assim, de mim mesmo, era da minha pessoa, interno meu. E, por fim, eu acabei indo, acabei passando na faculdade, ganhei desconto de faculdade por causa de ter cursado o ensino fundamental em escola pública e tudo mais. No começo, quando eu entrei, eu cheguei a travar. Você não vai acreditar. Porque as pessoas me conheciam. Eu não tinha conhecimento das pessoas, mas as pessoas sabiam quem eu era. Então, aí eu escutava falar assim, viu, não é a viúva? A viúva tá aqui? Nossa, a viúva aqui, sabe? Então, aquilo eu fui ficando travada. Mas, graças a Deus, eu não parei nesse momento, em que cidade entendeu? você estudou? Em faculdade. Brotas. A faculdade foi em Brotas mesmo? A faculdade minha eu fiz em São Carlos. São Carlos. Em São Carlos. Pra quem não sabe de mapa, que nem eu, é perto ou não? É perto. É perto, tá. É uma cidade eu não sei nada próxima. do mapa.
É uma cidade próxima. Na verdade, eu fui para São Carlos porque a Jéssica ficou sem escola em Brotas, né? E a Jéssica estava muito depressiva. Foi uma fase muito difícil também da minha vida, que foi a fase da adolescência da Jéssica, dos 12 anos. Então, ela estava muito mal e eu precisava de um apoio da escola. Então, a gente foi para São Carlos, porque eu fui fazer faculdade lá e eu não podia deixar ela. Então, eu fazia faculdade no período que ela estava na escola e assim que eu saísse da faculdade, eu já pegava ela e ficava o tempo todo com ela, porque eu não podia deixar ela sozinha de forma alguma. Então, aí por isso que eu optei por fazer lá em São Carlos. Então, o estudo foi meio que salvou vocês, assim? Tipo... O estudo foi, assim, primordial na minha vida. Primordial. Em todos os sentidos. Primeiro, porque eu assinava qualquer coisa, porque você não sabe, você não tem conhecimento, então você simplesmente botava teu nominho lá e estava tudo certo. E não sabia negociar, entendeu? As coisas minhas. Então, o pessoal tirava, assim, por merrecas, né? E, então, o direito, e eu optei pelo direito, porque o direito me abriu assim, horizontes, né? Foi um leque para mim, assim, de oportunidades, né? De conhecimento, de adquirir conhecimento. E aí você viu, depois estudando direito, que estava acontecendo um monte de coisa errada. Sim. Na sua vida, assim, na questão de sucessão e tudo. Sim, estava muita coisa errada. E aí você resolveu? Hoje está tudo resolvido, assim? Ou tem muita coisa para trás ainda? Não, resolvi bastante coisa. Resolvi bastante coisa, sim. Porque tem uma pergunta que eu queria fazer de um assunto que é meio inacreditável ele ter durado tanto tempo, que é a briga de vocês com a BMW. Que isso sai... Eu me lembro da época, acho que foi no começo de 2000 que começou, e o negócio nunca mais parou, né? Acabou finalmente? Não. Não acabou? Não acabou. Tem quanto tempo de processo? 23 anos já de processo. Oh, é muita coisa, é muito inacreditável. Olha, se eu fosse depender da BMW para criar minha filha, eu não teria criado. Sou bem sincera. O problema da BMW foi o seguinte: é difícil a gente falar da BMW porque é um carro maravilhoso. Era o sonho do João Paulo. Mas é um carro que teve 23 dias de uso e um carro... O carro era novo? Novo, zero. Ele esperou 2 meses por esse carro e ele usou esse carro por 23 dias. O carro destalonou o pneu e continuou injetando gasolina, e que onde veio a pegar fogo. E o João Paulo morreu asfixiado. De todo jeito, daquele carro, se ele não tivesse entrado em combustão, o João Paulo teria falecido. Porque no que sobrou do corpo do João Paulo, porque não houve uma explosão, não sobrou quase nada, e mesmo assim os peritos viram fuligem na parte de pulmão, essas coisas dele. Do pouco que sobrou. A última notícia que eu li era do ano passado, que havia tido uma decisão de que a BMW foi considerada culpada e vocês não concordavam com tudo que tinha lá. Não sei se com valores, porque o João Paulo entrou como culpado também, ou co-culpa, não sei como é que é o termo. Tipo, ele também teve eu acho que por estar correndo demais, alguma coisa assim, não sei. Na verdade, assim, ficou mantido a decisão de primeira instância, porque nós fomos até o STJ, né? Ficou mantida a decisão da primeira instância. A primeira instância optou pelo seguinte, pela culpa concorrente. Concorrente que chama isso. Isso. A gente não concorda. Eu, operadora do direito hoje, muitos advogados que vão estar ouvindo, há de convir. O João Paulo era destinatário final. Ele comprou o carro para uso. Ele não comprou o carro para vender. Então, a gente não admite a culpa do CPC. A gente quer o Código do Consumidor. O João Paulo era um consumidor e era destinatário final. Então, o erro, a briga está aí. Valores, lógico, envolve valores. Mas você falar porque uma pessoa estava correndo a 133, tudo bem que para o direito passou do limite de velocidade, não importa se é 1, se é 2, você passou do limite de velocidade, você está correndo. Mas um carro que o próprio engenheiro da BMW disse, esse carro é para chegar a 240 e era para o João, falou desse jeito, era para o João chegar são e salvo na casa dele.
Esse carro não era para acontecer nada. Esse carro, ele tem todo um equipamento. Ele é produzido para não falhar. Infelizmente, é 1 em 1 milhão que pode acontecer isso. E a do João Paulo, infelizmente, veio com um defeito. Então, por mais que hoje fale assim, mas a BMW, a culpa concorrente, porque o João Paulo correu, porque o João Paulo concorreu para com o acidente, viu? Primeiro, antigamente, na época que o João Paulo passou pelo pedágio, você não tinha o sem parar. Então, você tinha que parar e pagar o pedágio. Então, poucos metros do pedágio, ele capotou. Ele capotou e ficou sem vida. Então, não tem como você pegar e colocar na minha cabeça, ainda mais depois que eu estudei direito, por mais que eu procuro saber, entendeu? Não vem ninguém falar para mim, olha, a culpa é do João Paulo. O STJ optou por isso porque faz muitos anos, entendeu? E hoje não se tem o que fazer, entendeu? Como que você vai investigar uma coisa profundo de algo que aconteceu há mais de 20 anos atrás, né? Esse ano vai fazer 27 anos que o João Paulo faleceu. Então, não tem como você ficar brigando nessa. Então, optou-se pela culpa concorrente. Mas é um fato que eu, como operadora do direito, discordo. E vocês estão recorrendo ainda? Na verdade, agora, como já passou pelo STJ, então agora não se discute mais isso. Então, agora está se discutindo o quê? Valores. Ah, tá. Agora estão no valores. Então, ficou mesmo como culpa concorrente. Ah, entendeu? Tá. Acabou. Essa questão está decidida. Essa questão está decidida. É culpa concorrente. O carro estava com defeito e o João Paulo estava correndo. Então, optou-se pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, e não o CDC, que é o Código do Consumidor. Fosse do consumidor. Sim, nós queríamos que fosse o Código do Consumidor. Porque o Código do Consumidor não admite a culpa concorrente. Entendi. Entendeu? E o CPC já admite. O lance, então, da questão do dinheiro continua sendo discutido? Continua Você ainda não está satisfeita com a decisão? Não, porque é o seguinte, foi baseado que o João Paulo, na época, 150 mil o valor. Viu? O João Paulo era uma pessoa que estava em pleno sucesso, no auge da carreira. O João Paulo era uma pessoa que pagava seus impostos, entendeu? O João Paulo não era nenhum bandido, não era nada, para simplesmente pegar e colocar um valor na vida dele como se fosse 150 mil. Entendeu? É fora do normal isso. E hoje, o que está se discutindo? Por exemplo, o juiz, ele quer o quê? Ele quer que a gente pegue um imposto de renda daquela época para ele comprovar, entendeu? Que o João Paulo não era sonegador. Nossa, entendi. Entendeu? É um jogo difícil, né? Tá uma batalha muito difícil, mas com fé em Deus a gente vai conseguir chegar ao fim. Mas faz muito tempo, é muito doido isso, né? Imaginar isso. Muitos anos. 20, 23 anos, tá indo já quase 24 anos de processo. E eu me lembro de ler que envolveu a BMW da Alemanha, né? Não foi só aqui, né? Não, a gente entrou com o processo na BMW da Alemanha e na BMW do Brasil. Porque a nossa BMW, ela ficou... Quando o João Paulo adquiriu ela ficou por 2 meses, se eu não me engano, 2 meses no Porto. Entendeu? Ela não estava nem no Brasil quando a gente adquiriu ela. Então, nós esperamos ela por 2 meses. Aí, depois, sim, que o João Paulo pegou ela. E ele só usou ela por 23 dias. 23 dias. Enfim, é um prato cheio para aluno de direito que quer entender algumas coisas. Esse caso, ele é bem complexo mesmo, né? E tem muita informação na imprensa. Eu mesmo já fiz matéria sobre isso, mas muito lá atrás. E achei que um dia fosse acabar. Não acaba nunca isso. E só para falar de direito de uma vez só aqui, teve um processo também antigo contra o Faustão e contra a Globo. O que deu isso? Resolveu na época? Resolveu. Resolveu? Mas a Globo tinha sido condenada, né? Sim, foi condenada. E resolveu? Pagou e tudo? Pagou. Tá. A história acabou. A história lá finalizou. Porque sim. O Faustão apareceu com uma suposta filha, não era isso? Na verdade, ao invés deles entrarem em contato com a família, né? Eles colocaram
num programa que durou mais ou menos umas 3 horas e 40 minutos, falando de um suposto filho que nunca existiu. Ah, não era verdade. Não tinha um filho por aí perdido. Não, Jéssica é filha única. Ah, não apareceu irmão pra ela, não. Não, apareceu, foi feito DNA, tudo. Foi feito tudo. Foi feito DNA, tudo, mas não é filho. Pô, mas deu dor de cabeça. Você teve dor de cabeça esse tempo todo, hein? Tá doido. Tô falando pra você, Porra. 2 anos da minha vida, meu filho, eu vegetei, eu não vivi, não. Foi bravo. Foi bravo. Eu tive... Nossa, foi muita coisa ruim que a gente passou. Ô, Jéssica, vou só passar um pouco a bola pra ela aqui. Você escolheu veterinária por quê? Você é formada em veterinária. É medicina veterinária que fala? Isso. Né? Por quê? Qual que foi a ideia? Na verdade é o seguinte, eu no início eu queria seguir a carreira assim, sabe, de música, essas coisas, sempre gostei, né? Só que daí minha mãe, ela falou o seguinte assim, ó, Jéssica, vamos e convenhamos. Você agora tá no período aí de estudo, essas coisas assim. Então, você tá no embalo, né? Assim, dos estudos. Então, compensa você... Ó, já tá até rindo aqui. Né? Então, compensa você, tipo assim, ó... Passar numa faculdade primeiro, entendeu? Que aí, você, no caso assim, com o dinheirinho da faculdade, aí depois aí você vai... supostamente, futuramente, assim... Você seguir na carreira de música, né? Aí depois eu falei pra ela assim, ó, não, então se eu fazer a faculdade, então eu vou querer escolher a veterinária, né? Aí ela falou o seguinte assim, ó, nossa, mas por que veterinária? Eu achei que ela ia fazer uma direito, uma administração, alguma coisa. Depois eu falei assim, ó, mãe, eu tenho alergia a papel. Não gosto, entendeu? Mas é uma coisa assim que eu sempre gostei muito de conviver com bicho, a minha vida toda. Sempre gostei muito, assim, sabe, de acompanhar o meu pai quando estava em casa. A gente ia lá pro sítio, sabe, pra fazenda, essas coisas, né? Aí andar a cavalo era a minha paixão. Aí depois, já imaginou, tipo assim, sabe, veterinário, tava montando a cavalo ainda, cuidando do gato, essas coisas. Sempre gostei muito dessa vida, né? Só que a minha mãe, ela não esperava que na hora, quando eu fizesse a veterinária, ia partir pra Porte Grande. Ela achou que ia cuidar de cachorrinho, de gatinho. Abriu uma né? clínica? Né? Não abri a clínica. Você foi pra animal de grande porte? De grande porte. Você chegou a trabalhar com isso? Sim, durante 8 anos. Ah, eu não sabia. Eu achei que você tivesse já acabado de ir pra música. Não, ainda não. Ah, entendi. Vocês têm animais? Ficou... O Daniel contou aqui que o João Paulo tinha não sei se era uma chácara ou uma fazenda, que tinha um campo que ele jogava bola. Vocês têm essa propriedade? Sim, nós temos. Ah, continua ali. Continua. É o quê? É uma chácara? É um sítio. É um sítio, grande, sítio. então. É grande, 10 alqueires, mais ou menos. Ah, entendi. Que é em Brotas. Bem colado em Brotas. Vocês não moram ali? Não. Ah, entendi. Mas a gente... É uma coisa que bem tá bem... eu gostaria. Ela gostaria. Eu não tenho coragem de morar em sítio, assim. No meio do mato? Não tenho coragem. Não dá mais. Não. Eu acho que... Por segurança, né? A gente... somos nós duas. E agora ela viajando. Então, eu tenho um pouco de receio. Então, a gente mora em Brotas. Inclusive, foi numa casa até que o pai do Daniel mesmo sugeriu na época para a gente morar. E a gente mora nessa casa desde a época do falecimento do João Paulo até hoje. Ah, tá. Mas foi antes dele falecer? Ele estava junto nessa casa ou não? Foi logo depois? Não, foi logo depois. Ah, tá. Depois aí o seu Zé Camilo sugeriu para que a gente pudesse ficar em segurança, né? Porque ia bastante fãs em casa, assim, sabe? Querer ver. Gente. Isso. Querer saber como que a gente estava e tudo mais. E era um momento muito difícil que a gente estava vivendo, né? E ele também temia pela nossa segurança e tudo mais. Então, ele pediu para que a gente entrasse, morasse num lugar mais fechado, mais restrito. Até porque ela era muito pequena. Então, ele cuidou da gente nesse lado aí. Brotas foi um lugar que você falou pra mim que chegou a morar em outros lugares por questão de estudo e tal, mas nunca saiu de verdade, largou Brotas pra trás. Nunca teve interesse? Sempre foi... Porque Brotas é uma cidade muito próxima de tudo, né? Muito perto de São Paulo, muito perto daqui, enfim, de aeroporto. Sempre foi um lugar que você gostou? Porque você não é de lá, né? Não, eu não sou de Brotas. Eu cheguei em Brotas com 15 anos e o João Paulo nasceu em Brotas e a gente fez a nossa vida em Brotas. Eu saí de Brotas, sim. Eu fiquei 15 anos morando entre Brotas e São Carlos, que foi o período da época que a Jéssica estudou e o período que eu fiz faculdade.
E depois a gente foi para Ribeirão Preto, porque foi quando ela foi fazer a faculdade de veterinária. Ah, foi em Ribeirão. A dela foi em Ribeirão. Aí, quando ela terminou a faculdade, ela foi para uma cidade perto de Duartina, que ela foi fazer o treinamento dela, que era o que ela queria, né? E eu voltei para Brotas. E aí, de Brotas eu não saio, não. Eu amo Brotas. A minha vida, a minha história de vida está em Brotas. Eu não consigo, por mais que eu possa ir, por exemplo, morei numa cidade um pouquinho maior, mas a minha casa em Brotas eu nunca deixei de manter. Sempre estive com a minha casa lá. Então, eu morava de segunda a sexta-feira numa cidade, final de semana eu chegava para Brotas. Sempre foi assim. Sempre fugia para lá. Sempre. Brotas é o nosso cantinho. Você nasceu em Brotas? Na verdade, eu nasci em Jaú. Nasceu em Jaú. Fui transferida para Jaú. Porque Jaú é muito próximo de Brotas. Muito próximo. E tem uma questão do hospital, Sim. não é? Que é muito famoso e muita gente até de Brotas e da região vai para Jaú se tratar. Sim. Acho que até a mãe do Daniel faleceu recentemente e tinha se tratado em Jaú. Sim. Você foi... Ela foi para nascer só em Jaú? Na verdade, o que aconteceu com a gente, o João Paulo era muito, muito preocupado. Principalmente comigo. E eu tive uma gestação muito difícil. Entendi, deu trabalho, é isso. Deu trabalho. Desde nova. Deu trabalho desde a barriga. E aí, há 4 anos antes de eu engravidar, eu perdi minha irmã num parto, né? Numa cesárea. E 4 anos depois, eu desenvolvi os mesmos sintomas da minha irmã. Então, por isso que a Jéssica nasceu em Jaú. Porque lá tinha UTI, lá tinha coisas que Brotas não tem, infelizmente, por ser pequenininha. Ah, entendi. Foi por precaução. Precaução. Com medo Preocupação do João Paulo. Imagino, ainda mais com o histórico da família, né? Que você teve. Porque eu perguntei se você é de Brotas, só foi nascer em Jaú, mas é de Brotas. Eu sou de Brotas. Sim. Eu falo muito aqui de sotaque, né? Porque vem gente de todo canto. E Brotas, eu não sei se é o principal sotaque de Brotas, mas o Daniel, é engraçado, o Daniel, quando ele tá na posição de Daniel, é uma coisa. Quando ele vira o cara de Brotas, ele solta o amarelo, ele solta a parede branca, a parede branca. E aqui, como ele tava meio descontraído, ele soltou uns assim. E eu tenho um problema, eu sou de Campinas, mas quando começa a falar assim, você acaba indo também, entende? Você fala, não, branca. Você fala, pô, eu falei branca, não dá. Você não tem esse sotaque. Você é misturada, mesmo que você morou em um monte de lugar. Você tem? Você falando, tô tentando. Vamos ver se ela vai soltar alguma coisa de sotaque. Olha, o pessoal confunde muito que eu, assim, de falar um pouco meio mineira. É mesmo? Mas o leite quente se solta às vezes? De vez em quando. Pois é, o Daniel solta de vez em quando também, né? Não aguenta, né? Na hora quando eu começo a falar e depois doeu o ouvido agora. Depois eu brinco aqui que a gente tem a dificuldade do porta aberta. Se começar a falar porta aberta no caipira, a gente fala muito caipira. Né? Então tem que ficar um pouco... E aí o Daniel, que ele solta essas. Por isso que eu falei, eu acho que você solta de vez em quando também. Não, solta. O pessoal da banda fala tipo assim, ó, Jéssica, você puxa muito R e depois... Aí fica disfarçando quando tá dando entrevista. Qual é a sua relação hoje com o Daniel? Vocês se falam, vocês conversam muito além de show? Ele foi uma pessoa presente na sua vida? Eu vou perguntar muito disso pra sua mãe ainda. E foi presente na sua vida durante toda a vida? Foi uma fase? Como é que foi? Na verdade, assim, ó, durante a minha infância, que meu pai estava vivo, que era vivo, né? A gente tinha bastante ligação, essas coisas. Só que daí a gente acabou se distanciando um pouco depois que eu fui embora de Brotas, né? Que a gente foi, depois a gente acabou se distanciando por conta própria. Então, a gente saia de perto dos amigos, essas coisas assim, né? Pra começar uma vida nova, até porque eu tava depressiva e comecei, né? Uma vida nova. Só que é uma coisa assim, ele sempre estava presente em casa quando... chegava meu aniversário, Natal, essas coisas, ele mandava presente. Então, a gente, às vezes, tava lá no sítio, e ele aparecia também, essas coisas. Então, geralmente, nas ocasiões especiais, ele aparecia. Ah, entendi. Entendeu? Teve contato.
Não, teve. Teve Teve distância, pouco, mas a gente teve sim, continua tendo contato. Você lembra bastante. Lembro sim. Você tá viajando com a equipe, com a banda? Isso. Você pega o busão ali e vai Eu junto? pego o busão. É mesmo? Você tá gostando da experiência? Amando, você não tem noção. É mesmo? A base é em Brotas ou não? A equipe fica em Brotas ou em São Paulo? Não, a equipe, a maioria fica em São Paulo. Aí tem uma parte assim, sabe, em torno de umas 15 pessoas que ficam em Brotas. Ah, não, é bastante gente então. Não, vai bastante, vixe. O ônibus passa em Brotas, pega vocês e... Passa em Brotas, ou então a gente vai de van até São Paulo, que aí depende do caminho, né? Que a gente for. Então, compensa a gente mais ir de van, então às vezes o ônibus passa em Brotas. Pra você é uma experiência, talvez, que lembre muito. Você foi casada com alguém que pegava estrada sempre, e aí deixar sua filha aí foi meio complicado no começo ou não? Você ficou feliz com isso? Na verdade, eu fiquei feliz, você acredita? Eu achei que eu fosse pirar, assim, tipo... O pessoal já perguntou para mim, assim, se passa pela minha cabeça, né? O que aconteceu com o João Paulo e tudo mais. Nada, eu fico tranquila, super de boa, entendeu? Eu sei que ela tá com uma equipe muito boa. A equipe do Daniel, o suporte da equipe do Daniel é maravilhoso. Eles cuidam muito bem dela. Ou seja, eu tô deixando dando ela trabalho. respirar. Tá vivendo um pouco sem ela agora. Porque eu era muito colada com a Jéssica. Eu não largava a Jéssica por nada. A Jéssica foi fazer faculdade em Ribeirão Preto, viu? A Jéssica era uma mulher. E eu estava lá. E muitas vezes eu estava na biblioteca da faculdade dela, estudando com ela, entendeu? Então eu nunca fui deixar... Porque assim, eu estudando na veterinária e ela estudando direito, tá, Sim. gente? Não é que ela tá isso. me dando aula, não. Essa menina, viu? Mas eu nunca passou pela minha cabeça. E eu até acho assim, para ela é melhor ela estar no ônibus, porque o pessoal até pergunta, viu? Mas ela vai de ônibus. Gente, é maravilhoso. Ela não, é vai legal, descansando, ela tá com a turma, entendeu? Com o pessoal de Brotas, que é um pessoal... Tem pessoas que conhecem ela desde que ela nasceu, entendeu? É melhor do que ela tá se arriscando. Eu acho que se ela tivesse indo de carro... Eu não acho é que aí ruim, não. eu ia ficar preocupada. Mas como ela vai no ônibus, com todo aquele suporte que ela tem, viu? Ela tá no céu. É, que Ela é tá aquela no céu. coisa, né? No ônibus o pessoal tem que me aguentar. Agora, se eu tivesse no carro com o Daniel, já iria me jogar fora. Não, mas é que a experiência da viagem com a banda é necessária, né? Pô, é legal também. Nossa, a banda é tudo. Não, a banda é maravilhosa. Ainda mais a gente que faz bagunça só, aí que se torna Não, mais e a maravilhoso banda ali ainda. que viaja com o Daniel, é todo mundo muito rodado, né? Muito experiente. Então, sabe muito bem o que tá fazendo ali. Sabe bastante. Sabe sacanear você de vez em quando também. Vixe, eu mais ainda eles também. Conhece todo mundo. Eu perguntei da relação dela com o Daniel, porque o Daniel sempre, nas entrevistas, sempre fala muito bem do João Paulo, da família do João Paulo e tal, mas tinha sempre uma conversa de que não tinha uma relação boa da viúva do João Paulo com o Daniel durante muitos anos. Isso era só boato mesmo? Existiu um afastamento, algum problema durante muito tempo? Ou é o povo que fala demais? Na verdade, o que houve, Pilt, foi o fato de eu ter ficado depressiva, entendeu? E eu me afastei de todo mundo. Eu não me afastei só do Daniel. Eu me afastei de todas as pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tive um luto muito longo, entendeu? O João Paulo era a minha vida. O João Paulo, para mim, ele era o ar que eu respirava, entendeu? Eu estava com esse homem desde os meus 15 anos. Ele cuidou de mim. Ele me tirou da casa dos meus pais. Desde quando eu tinha 15 anos, o João Paulo cuidava de mim, entendeu? Ele era meu protetor, ele fazia de tudo para mim. Então, eu perdi meu chão, eu perdi meu céu, eu perdi tudo, né? Então, eu fiquei na minha dor. E a vida continua, entendeu? As pessoas, elas ficam em volta de você por um determinado período, até você se levantar. Mas, se você não reage, as pessoas vão dando continuidade, entendeu? E o povo ficou comovido com o acidente do João Paulo, tanto é que a carreira do Daniel também deslanchou. Então, ele também não tinha tempo, mas por muitos anos, mesmo eu nesse estado, eu ainda viajei com ele, porque quando ele queria a Jéssica por perto, essas coisas, eu viajei com ele. Ele ia em casa ver ela,
entendeu? Tinha todo esse lance aí, né? Só que é uma coisa que não é exposto, né? É uma coisa assim, viu? Eu não vou ficar falando, o Daniel teve hoje na minha casa, o Daniel veio... Viu? Isso não é da conta das pessoas em si, entendeu? É no meu modo de ver. Então, as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então, aí deduzia-se muitas coisas. Entendi. Você sabe, né, que surgia esse assunto. Não tá se dando bem. A moça... Eu lembro de falarem, você dá muito trabalho. Ela dá muito trabalho. Eu falei, mas ninguém falava qual é o trabalho que você dava, entendeu? Mas falar, ela dá trabalho. Era a informação que chegava. Só que eu falei, não tinha pra quem perguntar. Também, eu já perguntei pro Daniel, só que daí ele falava, não, é o Daniel, né? Ele não vai falar mal de alguém. Ele falou, não tem nem por que falar mal, mas é aquele negócio que eu e ele mesmo, a gente já até conversou, entendeu? Ele tinha que dar andamento na carreira dele. Quem não estava dando andamento na minha, era eu. Então, quer dizer, eu precisava me livrar do meu luto, viver o meu luto, meu período de luto, para depois eu dar seguimento. Tanto é que eu dei seguimento na minha vida, eu fui correr atrás das minhas coisas. Aí, uma das coisas que também o pessoal fala assim, o Daniel ajudou você. Então, as pessoas, quando falam o Daniel ajudou você, eles falam financeiramente. E eu vou falar uma coisa, financeiramente eu nunca precisei da ajuda do Daniel, entendeu? O meu problema era o meu interno, era a minha cabeça, sabe? O João Paulo, quando faleceu, ele me deixou bem financeiramente. O Daniel respondeu aqui que eles ganharam o dinheiro, ainda como dupla, né? O pessoal acha que foi só depois, não? Foi... Não, ganharam. Eles ganharam, fizeram o João Paulo e Daniel desde o quarto LP. Aliás, desde o terceiro, né? Eles vinham se sustentando, vinham vivendo. E no quinto, foi o ápice da vida dos dois, entendeu? Ganhou-se muito dinheiro, entendeu? Aí teve o quinto, teve o sexto, teve o sétimo, teve o oitavo. Entendeu? E aí foi voando, né? Foi uma coisa assim, era muitos shows. Tanto é que a Jéssica fala assim, o meu pai vinha uma vez por mês em casa, eu até achei meio engraçado. A questão não é, ele não vinha uma vez por mês. O João Paulo morreu pedindo um dia para ficar em casa. Porque, às vezes, ele chegava na segunda-feira, então, às vezes, ele dormia na segunda-feira em casa, quando era na terça de manhã, ele já tinha que ir embora, entendeu? Então, era isso que ele queria um tempo para poder ficar com a família, coisa que ele não podia. Para a gente poder ficar junto, então, eu tinha que viajar com ele. Tá. Você chegava a viajar? Sim, muito. Depois, nesse sucesso acelerado, você acompanhou também? Acompanhei ele todo o tempo. Todo o tempo. Ficou na parte ruim e foi na parte boa também, né? Claro, meu filho. Comi filé mignon, viu? Se eu comi o osso, vamos no filé mignon também. Eu tinha uma dúvida, aí já é uma dúvida mais legalmente falando. Você representa o João Paulo, por exemplo, para regravar as músicas do João Paulo e Daniel, para o Daniel ter feito esse projeto que ele fez, para homenagens ou para qualquer outro tipo de projeto, tem que passar por você? Você tem essa autorização ou esse poder de proibir alguma coisa? Ou como é que funciona? Como é que ficou isso? Não, eu tenho esse direito de proibir, de vetar alguma coisa. Porque senão, se você não tiver um controle, por exemplo, lógico, eu não vou dizer que o Daniel vai fazer um negócio desse, mas você já imaginou ficar, olha, fulano faz isso, um programa de televisão mostra aquilo do João Paulo, viu? Às vezes a pessoa está mostrando uma coisa que está ofendendo a família, que foi no caso desse do Faustão, entendeu? Por isso que eu ganhei a indenização. Viu? Ofendeu, humilhou a família. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, eu sou detentora do nome do João Paulo, assim, em questão de fazer homenagem, essas coisas. Tanto tá. é que passa por você. Passa por mim, sim. Passa. Entendi. E aí, minha dúvida era essa. Se você pode barrar alguma coisa, pode, né? Posso. Entendi. Posso. E se fizer contra a vontade, tem que responder, né? Aí dá briga jurídica. Aí dá briga jurídica e se fizer sem autorização, tudo. Apesar que eu nunca vou falar, tipo assim, não pro Daniel, né? Mas também tem aquele meu momento, né? Eu tô boa para poder passar por isso, entendeu? Porque, querendo ou não, é um sofrimento, né? Volta tudo. Volta tudo. Por exemplo, hoje, o que o Daniel tá fazendo bem para ele, mas tá fazendo mais bem para Jéssica. Entendi. Entendeu?
Porque praticamente ele colocou ela para ela ver como era a vida do pai dela, entendeu? Então ele está sendo muito bondoso nessa parte em estar com ela, né? Levando ela por esse lado. E é uma coisa que eu também não sabia que isso estava tão dentro dela, né? Uma situação, eu quero cantar, porque quando ela, igual ela já fez o comentário, para mim, eu falava assim, eu não queria ver minha filha envolvida com música, com coisas, porque eu tenho medo do sofrimento. Porque ao mesmo tempo que as pessoas te apoiam, tem muitas pessoas que vão gostar, tem muitas pessoas que não vão gostar, né? E aí é doído, né? Você receber os não da vida, tipo, olha, a Jéssica não canta nada, pelo pai dela que o era povo porque fala? as pessoas se comparam, né? Sim, o povo não é mole também. Não é assim só, viu? Manda beijinho, 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 não, viu? As rosinhas vêm com espinhos também, você tá entendendo? Então, tipo assim, pelo pai que ela teve de segunda voz, então eu vou pedir até pro pessoal, viu? Ela teve um pai de segunda voz maravilhosa, mas ela tem uma mãe que não canta nada, entendeu, gente? Tem uma balança, então, não é então, assim? ela é filha dos dois, entendeu? Então, ela tem o meio termo dos dois. Ela é meio a cara dos dois, não é? A Jéssica é bem nós dois. É mesmo. bem dividido mesmo, né? Graças a Deus, que é pra não brigar. Foi dito isso, Foi combinado. entendeu? Foi combinado. Não vamos ter discussão por causa disso, não. É sua, mas é minha também. Né? Tá tudo Não precisa certo. de DNA agora, não. Tá na cara o DNA. Ai, gente, o compadre, o César, do César e Paulinho. Então, são pessoas que acompanhou João Paulo e Daniel a vida toda e foram padrinhos nossos de casamento. Então, a gente se chama de compadre. E ele foi fazer um show em Brotas e ele falava pra todo mundo assim, Rose, a Jéssica não precisa de DNA não, né? Tipo assim, eu falar, César, isso é coisa do César, né? Pro César falar um negócio desse. Cara dele falar um negócio desse pra mim. Mas a Jéssica não precisa, não. Não precisou. Não. É impressionante. Quando eu tinha visto pessoalmente, mas hoje que ela entrou aqui, eu falei, meu Deus, cara, não é possível. Parece tanto o pai desse tanto, assim. Parece, né? Parece. Pra você olhando mesmo. Viu? E a Jéssica, ela lembra o João Paulo nas atitudes, entendeu? Eu nunca vi o João Paulo bravo. Eu ia perguntar isso. Aquela imagem de televisão que era um cara que fazia brincadeira o tempo todo, era isso? Era aquilo. Eu nunca vi o João Paulo bravo. Só pra você ter uma noção, da época nossa de namoro, a gente brigou uma vez só. Das 4 horas da manhã até às 6. Porque ele foi embora e voltou, que a gente tinha terminado o nosso namoro. E aí, mas ele voltou 6 horas antes dele viajar para reatar o namoro. Separou por 2 horas, foi isso? Foi isso. Foi o máximo. O máximo que a gente conseguiu ficar separado foi isso. E a Jéssica, ela tem muito do João Paulo. Ela é muito na dela, muito quieta. Ela brinca, ela sorri demais. Até eu viro e tem hora que eu falo assim, Jéssica, pelo amor de Deus, para um pouco de sorrir. Ele era assim? Ele era de sorrir, ele era de fazer muita piada. Cara, fazer piada era com o João Paulo mesmo. Ele fazia piada dele mesmo, ele fazia piada de preto. Eu não tava nem aí. Ele fazia muita piada de preto, eu nunca vi coisa igual. Eu falo, mas filha, ele falou, eu sou preto mesmo, o que tem? Entendeu? Na boa, era muito engraçado. Ele era muito divertido. É porque ainda fazia um pouco daquela imagem mais séria de paletó, tudo, né? Sempre muito bem vestido e tal. Mas quando abria a boca era complicado, né? Não. Agora, no quesito vaidade, os dois também são muito parecidos. Porque ele sempre gostou, Nossa, o João Paulo não saía de casa sem passar os cremes dele, sem arrumar aqueles tonhonhões dele que ele passava. Eu acho que ele ficava uns 30 minutos colocando cada molinha no próprio lugar, sabe assim? Era muito engraçado. Eu falei, João Paulo, o tempo, ele ficava sem comer, mas ele não deixava de arrumar o cabelo. Ficava sempre igual, né? Não mudava muita coisa. Não mudava nada, mas pra ele, né, era tudo, entendeu? Era muito engraçado. Eu tô tentando lembrar, ele não chegou a ter um pouquinho maior, não, no começo. Porque o Daniel ainda usou enrolado e tal. O cabelo um pouco maior. O João Paulo sempre foi a mesma imagem ali, Sempre a mesma imagem. Aquela mesma cara ali. Sempre. Teve uma época que ficou um pouquinho maiorzinho, na época que ele conheceu o Rick. Né? Eu ia falar disso agora, porque o Rick deixou, só que daí ele raspou de raiva. Aí depois, eu falei, não, filho, acho que você fica melhor com o tonhonhão mais baixinho, mais arrumadinho e tal. Aí ele voltou com o cabelinho dele, normal dele. E ficou do jeito. Ficou do jeito arrumado. que ele gostava, arrumado. Você lembra bastante da relação dele com o Rick? Porque tem muita música que é a autoria dos dois, né? Sim, lembro, nossa.
O Rick, quando entrou na HRP, o João Paulo pegou um carinho muito grande por ele, né? O João Paulo gostava demais do Rick. E eram... Eu não sei, eu acho que eram 2 irmãos. Eram inseparáveis. Ele ia na casa do Rick, eu falava, pelo amor de Deus, João Paulo, você não conhece lá. Não, eu entro na casa dele, eu vou ficar lá. Ele era meio entrão também, tem hora, sabe? Assim, é igual, por exemplo, ele chegava na casa do Daniel, ele ia na panela da mãe do Daniel. Eu falava, pelo amor de Deus, João Paulo. Eu sempre tive muita vergonha, né? Mas ele era descrachado, ele não tava nem aí, entendeu? As pessoas gostavam dele pelo jeito simplão dele de ser. E assim, se ele chegasse aqui na tua casa, viu, se você não fizer um café para ele, ele ia gritar pedindo café, Entendi. entendeu? E eles lá em casa, o Rick e ele, quando eles ficavam compondo, eu ia dormir. E eles ficavam lá, e aí, dali a pouco, de madrugada, eu escutava o grito, cadê o café, Rose? Eu falo, gente, eu não acredito. E o pior, que isso daí é uma coisa que acontecia na minha casa, e que hoje eu vejo a Jéssica. Tem hora que ela chega no portão, ela grita, Rosé! Eu falo, meu Deus do céu, até nisso, ela tem que Igualzinho. puxar o pai dela. Não podia ser um pouquinho menos, sabe? Umas coisas assim. Você frequentou o tal do apartamento em São Paulo, que ficou o Rick Renner e o João Paulo e Daniel? Foi por muito tempo que existiu esse apartamento? Que eu acho que era do escritório, não sei se era deles exatamente. Na verdade, João Paulo e Daniel teve 2 apartamentos, né? Lá em São Paulo. Teve um, que era só João Paulo e Daniel e o Hamilton. Não, na verdade, os 2 eram João Paulo e Daniel e o Hamilton. Um era o Barateiro, né? Nossa, meu Deus do céu. Barateiro? Barateiro. A gente chamava o apartamento de Barateiro. Menina, eu nunca vi tanta barata na minha vida. Pelo amor de Deus, era cômico. Aí ele me levava para São Paulo, ao invés dele me levar pro hotel, ele me levava no Barateiro. E aí enquanto eles estavam fazendo televisão, essas coisas que naquela época eles faziam, eu começava a limpar aquele apartamento. Eu fiz muita faxina lá naquele apartamento no Barateiro. E aí, depois, eles arrumaram um outro, né? Que, inclusive, acho que o Daniel, no mesmo prédio, ainda tem o apartamento dele. Ah, é? É. Não é no Barateiro. Não, não, pelo amor de Deus. Viu? Aí passou a época das vacas magras, né? Que aí dizem. melhorou a vida. Aí melhorou a situação. Nós fomos por um deluxe, digamos entendi. assim. Tem umas histórias do Rick que ele e o João Paulo compunham um apartamento. Era o Barateiro ainda? Eu acho que foi no Barateiro que eles começaram. Mas era muito mesmo? Era barato no... Porque, pô, pra ganhar o apelido é porque devia ser feio. Ai, viu? Era feio, sim. Eu não vou dizer que não. Ai, Daniel, que me perdoa. Era feio, sim, o apartamento. Era feio. Tinha muita barata, sim. Pelo menos eu que tenho horror a barata, entendeu? Pra mim aquilo era demais. Ou seja, era feio por causa das baratas. Por causa da barata. Devia ser até bom o apartamento, não era muito barato. Não, nem isso. Não era bom, não. Não era, não. Não era, não. Não vamos ser humildes também a esse ponto, não. Era ruim mesmo. Era ruim mesmo. Agora o outro, não. O outro era diferente. Era chique. Era chique. Era João Paulo e Daniel. Você lembra de artista ainda quando criança? Lembra do Rick? Quem era mais próximo do seu pai ou você não tem lembrança? Ah, eu acho que eu só lembro só do Rick, só. Você lembra do Rick? Do Rick, eu lembro. Mas Mas muito pouco. Não tem muita lembrança dele? Não tenho. Infelizmente. Porque era talvez o artista mais próximo dele, né? Tirando o Daniel. Não era o que tinha... Na verdade, era o Rick, era o César. Tinha o Alexandre, do Ataíde Alexandre. Ele ia muito na nossa casa compor. Era gente boníssima. Lá no apartamento no Barateiro, ia muito o Valdir Luz. Inclusive, a música Eu Me Amarrei ganhou o rei por causa da Jéssica, porque ela era pequenininha. Ela devia ter uns 3 aninhos na você tá época. brincando, eu já entendi. E aí ela começou... Eu ficava com ela no quarto, né? Enquanto eles estavam mostrando música pra eles e tal. E aí a Jéssica começava a sair e pulava. Eu rei. E o Valdir Luz, na época, falou assim... Vai ganhar o rei por causa da Jéssica. Porque não tem outro jeito. Vai ser sucesso, João Paulo. Ele falava desse jeito. Era muito 10. Você lembra, então, da música? Lembro. Quando surgiu, então. Sim, eu ouvi muita música com o João Paulo. Às vezes, eles iam ouvir as músicas na nossa casa. Inclusive, no show de Jaguariúna, teve um que o Daniel pegou e falou assim... Ô, Rose,
Não, foi no Royal. O Daniel falou assim, Rose, imaginar aquela menininha, né? Que ficava pulando entre a gente, porque ela era a única criança ali naquele meio, né? É verdade. A Jéssica era a única criança. Ele falou, aquela menininha que ficava pulando lá no nosso meio, hoje está aqui no palco comigo. Eu acho que para ele também passa um filme na cabeça dele, né? De lembrar tudo isso. Você assistindo ao DVD, com toda a gravação lá, com toda a homenagem, qual que foi a sua sensação, esse sentimento naquele? Porque tinha todos os artistas da atualidade cantando João Paulo e Daniel e muita imagem do João Paulo, né? Nos telões e tal. Ué, eu vou falar uma coisa pra você. Eu chorei praticamente o show inteiro. Você acredita nisso? Eu chorei o show inteiro. Cada artista que entrava, cada música, eu lembrava de uma determinada coisa. Ou porque eu já tinha ficado no estúdio ouvindo colocar voz, ou porque eu estava vendo fazer a parte da instrumentalização. Mas cada música me lembrava uma coisa. Imagina a Jéssica dormindo no Gravodisc, no banquinho lá na frente, porque a gente ficava de madrugada lá em São Paulo para poder gravar, né? E uma semana ficava o Daniel, uma semana ficava o João Paulo, e eles faziam essa troca, né? De acompanhar o CD. E cada música, eu lembro de uma das músicas que o rapaz que tocava gaita, ele era cego. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Era muito lindo ver. E aí você foi lembrando de tudo? Eu lembrei de tudo. Lembrei de tudo. Lembrei das viagens, lembrei das piadas, né? Muitas piadas que o Jota fazia, né? Que o Jota era muito engraçado. Mas passa um filme na sua cabeça. E não tem como não chorar. Por mais que hoje eu vou, tem um momento assim que eu paro e a lágrima vem mesmo. Não tem jeito, não tem como você se controlar. Tá lindo o show, tá maravilhoso. E a hora que ela entra, então, aí eu me acabo mesmo, né? Aí não tem jeito de segurar. Você tem ido em alguns? Eu vou em poucos, mas eu já fui. Entendi. E sempre é emocionante, assim, pra você? Sempre a mesma emoção. Eu não sei o pessoal que tá assistindo, né? Eu falei assim, esses 40 anos deveria levar uns 5 anos para acabar, né? Porque eu imagino o pessoal que acompanhou o João Paulo, que passou por tudo, né? Acompanhou João Paulo e Daniel desde o início e vê hoje essa homenagem, né? Você vê que os locais ficam lotados, né? Vende os ingressos, o pessoal vai mesmo, né? Muito. Lota tudo, né? Esgota ingressos, é muito bonito de se ver. Graças a Deus. Olha lá. E graças a Deus a Jéssica está podendo participar de tudo isso, acompanhar o quanto que o pai dela era amado, era querido, né, no meio artístico. E outra, você vê a amplitude, né, dos 40 anos, foi você ter conseguido pegar tantos artistas, né, tanto da época como artistas depois de João Paulo e Daniel. Gente que nem existia ainda. Né? Gente que nem sequer pensava em cantar, né? Mas que, de uma certa forma, influenciou a carreira, incentivou, motivou, né, a carreira da pessoa. Eu achei muito bonito ver isso. Reunir tantos grandes nomes, né, num projeto. Um projeto maravilhoso. Eu acho que isso é único, esse projeto. Fora do comum. Eu lembro que o Daniel já falava de fazer isso há muito tempo, né? Falou, uma hora vai sair, uma hora vai dar certo. E parece que deu certo no melhor horário possível, né? Então, o belo da história é que, por exemplo, fez um projeto, envolveu o nome do parceiro, que eles dois eram pessoas que se amavam mesmo, né? Isso eu não tenho sombra de dúvida do sentimento do Daniel pelo João Paulo e principalmente do sentimento do João Paulo para com o Daniel, entendeu? O João Paulo, ele era assim, ele amava o Daniel. Eles eram parceiro, assim, sabe, de querer bem mesmo, né? E aí você vê se reunir nesse projeto. Então foi uma coisa assim, é muito amor, né, envolvido em toda essa história, né? E a Jéssica participando. Não, é bom demais. A gente tem falado você agora é cantora. A veterinária tá dando um tempo. Tá quase aposentada ali para a cantora trabalhar. Você tem pensado em alguma coisa já de música própria? Ou depois que acabar essa turnê do Daniel, o que você pretende fazer? Você tem algo na cabeça já?
Olha, no Itatué eu vou até te contar uma novidade. Amanhã mesmo eu tô indo lá para São Paulo para gravar uma música em homenagem ao meu pai, né? No Itatué, que a música ela se chama Meu Grande Parceiro. Que aí é uma coisa assim que vai contar um pouco da minha trajetória, essas coisas assim, né? O que eu sentia por ele. E depois, quando acabar a turnê, aí eu penso em começar a investir na carreira musical, essas coisas. No entanto é que estamos assim, né? Vamos ver se vai dar certo. Você vai gravar com quem lá em São Paulo? Em São Paulo eu vou gravar com a Mona Lisa, né? Que trabalha com o Daniel? Isso, que é a vocalista do Daniel. E aí nós vamos gravar lá no Estúdio Anjos, né? Estamos marcados amanhã lá. A música tá pronta. A música já tá pronta. Mas você que escreveu? Não, essa daí foi a Mona Lisa. Ela me deu de presente e na hora quando ela falou assim, Jéssica, eu tenho uma música que foi feita 10 anos atrás. Aí depois é que falava sobre o pai. Depois ela modificou um pouquinho assim. Depois, gente, essa daí vai ser pra mim mesmo. Porque nós estávamos pensando em fazer uma música em homenagem ao Dia dos Pais, né? E eu vou fazer essa música em homenagem ao meu pai. E no final vai acabar saindo próximo do Dia dos Pais, talvez? Ou não tem nenhuma intenção disso? Porque se a gente tá falando de junho agora, vai estar pronto em agosto. Já vai estar pronto. Pô, que legal, pô. Tem data já pra acabar a turnê ou aquelas turnês que nunca acabam, assim? A dos 40 anos. Então, os 40 anos vai acabar mesmo em novembro, né? É o último marcado? É o último marcado, que vai ser acho que em Ribeirão Preto, se não me engano, não lembro direito. Mas já tá marcada a data já. Em novembro mesmo. Tem essas coisas que nunca acabam, na verdade. Que o povo começa a pedir, pô, o show era muito bom. E é muito bom, né? Seria bom se não acabasse, né? Seria bom se continuasse assim, sabe? E mais uns tantos anos aí. Na verdade, essa turnê de 40 anos foi, assim, um libertador, né? Principalmente para a Jéssica, né? Então, essa oportunidade que o Daniel está dando para a Jéssica é uma coisa que não tem palavras para agradecer, entendeu? Tudo que ele está fazendo por ela, né? Nesse momento de estar levando ela em todos os shows e tal. Então, quando se fala assim, a turnê tá próxima de acabar, com muita dor no coração, né? Tipo, e agora, né? Agora, o que vai ser, né? Mas, com a graça de Deus, eu espero que, assim, que ela conte com o apoio dos fãs, né? De João Paulo e Daniel, né? O pessoal que gosta dela e tudo. E se ela tiver que entrar por essa carreira, dar seguimento na vida dela... Porque eu vou ser bem sincero, pelo que eu conheço dela... E de ver toda a alegria dela em estar com ele, eu acredito que a veterinária ela não quer mais. Ela fez a veterinária, ela me deu de presente. Então, ela pegou o diploma, ela deu. Falou, você queria que eu estudasse? Então tá aqui. Eu estudei, pronto, mãe, fiz. Mas agora eu vou viver meu sonho. E aí eu parei para pensar o seguinte, a vida é tão curta, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vai. Eu falei para ela assim, eu tenho certeza que se ela precisar de qualquer apoio, de qualquer coisa, eu tenho certeza que o Daniel estará presente na vida dela, como esteve até agora, entendeu? E apoiando também, se ela quiser continuar, né? Mas se ela tem vontade, que Deus abençoe e vai indo. Pô, vai ser muito legal. Tomara. Não, vai ser muito legal. Tem novidades do Daniel para ano que vem muito legais também, que a gente tá sabendo aqui. Depois a gente conta. Depois a gente fala algumas coisas aqui. O recorde aqui de uma história com alguém chorando nesse canal foi o Hamilton. O Hamilton, ele é chorão, né? Ele é todo emocionado. E ele contou toda a história da perda do João Paulo, só que ele chorou muito, né? Como pra ele, como se fosse ontem, imagino que pra vocês também. Então eu nem vou ficar cutucando nessa história, porque não precisa. Mas o que eu queria saber de você é se você teve um período muito difícil logo depois da morte dele, você contou aqui agora. Você se lembra bastante do dia ou foi uma coisa que apagou da sua cabeça? O dia eu me lembro. Porque ele estava voltando para casa. Sim. Nessa ideia de, pelo menos, passar algum tempo na casa dele. Porque, se eu não me engano, já era segunda? Não, foi de quinta para sexta. Ele estava aqui no ABC, lá no ABC. Eles estavam fazendo São Caetano do Sul, se eu não me... São Caetano do Sul? Eu acho que era São Caetano. Acho que é São Caetano. Foi assim, ó. O João Paulo saiu de casa na terça-feira. Olha que situação. O João Paulo foi para casa, dormiu em casa.
Eu tive um pesadelo com o carro. Tanto é que na hora que o carro virou, eu fui para cima dele. Tão forte que foi o pesadelo que eu tive. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, credo, eu tive um pesadelo. Mas vi que ele estava ali do meu lado, estava quietinho, tudo certinho. Não abri minha boca. Sabe aquela coisa assim, não, nem vou tocar no assunto, não vou falar nada. E aí ele passou a terça-feira com a gente e ele foi embora às 2 horas da tarde. Na hora dele sair, ele levou o meu celular, que era um StarTAC na época. Nossa. Aquele pequenininho. Chique pra caramba, Chique. pô. O João Paulo era das mídias, cara. Se o João Paulo fosse vivo hoje, eu vou te contar. Tava metido, nossa. Mas Mas tava, como dizia ele, pior que porco em bosta. Viu? Não tinha jeito. Ele gostava de um negócio, não sabia. Ele comprava umas coisas que ele nem sequer sabia usar, entendeu? Mas ele comprava. Certo que era caro, né? Aquelas coiseiras todas. Então, ele comprou aquele StarTAC, ele comprou um pra mim também. Que era pra ter um celularzinho pequenininho. Então, ele era meio chegado nessas coisas. E ele acabou levando o meu e eu fiquei com o dele. Então, quando as pessoas ligavam, que queriam falar com ele, estava falando comigo. E quem queria falar comigo estava falando com ele. Nós fizemos essa troca de telefone. E aí, ele foi viajar. E isso na terça-feira. Na quarta-feira, a gente falou bastante. Na quinta-feira, eu estava levando a Jéssica para a escola. Foi por volta de um meio-dia, mais ou menos, o horário que ele ligou. E nesse dia, ele pediu para falar com a Jéssica e ele chorou no telefone. Uma coisa, assim, que me marcou muito. Ele chorou e a Jéssica pegava e falava assim, ô, João Paulo, porque ela nunca chamou ele de pai, né? Nem eu de mãe. Porque ele era João Paulo, né? Ele era o João Paulo, então... João Paulo, eu também te amo, João Paulo. Tá bom, João Paulo, porque ela era muito falante. Você vê uns filminhos dela aí, ela falava mais que tudo mesmo. Ela é bem intrometidinha de falar, né? E aí ele pegou e falou com ela que ele amava muito ela, tal. Depois ele voltou a falar comigo. E na hora que ele foi falar comigo, ele chorou. Ainda eu virei para uma colega minha que estava do meu lado, eu falei, olha, eu vou viajar, e amanhã eu vou fazer o seguinte, eu vou viajar porque o João Paulo não tá bem. Olha só que coisa. Isso na quinta-feira. Foi a última conversa que a gente teve. Eu falei assim, olha, eu vou viajar, vou encontrar com ele. E eu pedi para ele não vir para casa. Eu falei, olha, faz o seguinte, dorme aí, amanhã você vai pro show, eu vou até a cidade e o Paulo César, que é o segurança dele, ele volta com o meu carro e eu sigo viagem com você. Foi esse o combinado. Mas o João Paulo era afoito. Ele queria me dar uma casa de presente. Então, ele queria vir, porque ele queria... uma das coisas que ele queria, levar a Jéssica na escola, entendeu? E comprar uma casa. E aí, ele acabou vindo embora. Ah, foi por isso. Foi por isso. Mas a ideia era ele chegava de madrugada e levava ela de madrugada já pra aula, era isso? Não, no mesmo dia? Ele ia chegar de madrugada em Brotas. Aí ele ia deixar o Paulo César em Brotas e ele ia seguir viagem até Jaú, que era onde a gente morava, no apartamento. Ele ia seguir até Jaú. Nós iríamos deixar a Jéssica na escola, viriam para Brotas, porque ele queria mostrar a casa que ele estava comprando. E depois a gente passava na escola, pegava a Jéssica e ia embora pro show. Ah, tá. Era isso que a gente ia fazer. Entendi. E o rapaz que trabalhava com ele estava no carro, né? Tava no carro. E escapou. Graças a Deus escapou. Ele machucou ou nem chegou a machucar? Machucou, sim, machucou. Acho que ele quebrou o braço, quebrou umas costelas. Ele ficou bem machucado, sim. Ah, tá. Não lembrava. Ele ficou bem machucado. Ele, sim. se eu não me engano, saiu pelo porta-malas, não foi? Porque, na verdade, o que aconteceu? O banco dele estava deitado. Então, ele saiu... se eu não me engano, acho que ele saiu pela janela. Ah, foi janela. Foi pela janela do carro. Ele não conseguiu abrir a porta. Só que aí ele passou a mão, como ele relata. Ele passou a mão do lado e ele não percebeu o João Paulo. Eu não sei se por causa dele, o fato dele ter ido parar no banco de trás do carro. Então, ele passou a mão do lado, ele não viu. Talvez, naquele momento, ele não teve a percepção de que ele já não estava mais no banco da frente. Ah, entendi. Ele foi jogado para trás. Ele foi jogado para trás. Ele saiu pela janela de trás. E aí, ele saiu. Só que aí, ele viu que o João Paulo não vinha.
e o carro começou a pegar fogo. E aí um caminhoneiro que parou segurou ele. Falou, não tem mais o que fazer, porque ele ia tentar tirar o João Paulo também. E não deu tempo, porque entrou em combustão. Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. E eu comentei com o Daniel, o que é ruim é que a gente sempre passa no lugar, né? Quem tá vindo pro interior, saindo de São Paulo pra cá, passa naquele Aquela local curva a o tempo gente todo. sempre vai saber, né? Vocês passam também, né? Passa. Vai pra São Paulo, volta. Por muitos anos, eu não passei ali. Por muitos anos, acho que uns 5, 6 anos. Eu não usei aquela rodovia. Eu ia para São Paulo, mas eu ia pela outra rodovia. Tem outro caminho, né? Tem. Você pode ir pro outro lado. E aí, depois eu passei a usar. Aí encarou, né? Encarei. A gente tem que encarar os medos da gente, né? E aí vocês foram informados, foi por mídia ou não? Alguém conseguiu ligar para vocês antes? Na verdade, foi assim, ó. Eu estava no meu apartamento, meu telefone tocou, e era um radialista. E ele percebeu que ele tinha me acordado. Então, ele teve esse... Ele sacou. Ele sacou. Então, ele percebeu que ele havia me acordado e ele perguntou, e o João Paulo, como é que tá? Eu falei, olha, o João Paulo tá viajando, tá fazendo São Paulo, né? Que era São Caetano, que era próximo de São Paulo. E depois ele vai ter um show numa outra cidade. E eu falei com ele normal. Então, ele falou assim, Rose, você me desculpa de eu estar te ligando. Eu só queria ver se eu conseguiria falar com o João Paulo e tal. Então, ele deu uma disfarçada. Mas foi legal. Ele desligou e a minha campainha do meu apartamento tocou. Aí era a esposa do Paulo César que estava lá. Chamaram ela. O Paulo César pediu para que ela fosse falar comigo. E aí, quando ela chegou, eu falei, ô, Cidinha, o que aconteceu tão cedo, né? Ela falou assim, Rose, eu preciso que você vá comigo para Brotas. No momento, eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou, infelizmente, houve um acidente, mas o João Paulo está bem, mas eu preciso que você vá. Eu vim para te buscar. Né? Na hora, eu já me arrumei rapidinho, acordei Jéssica e tudo, né? Essa minha amiga estava em casa comigo. Mas aí, a hora que eu fui para pegar as coisas para poder ir, eu olhei e falei assim, Cidinha. Aí eu me toquei da ligação do cara, né? Eu falei, Cidinha, aconteceu alguma coisa com o João Paulo. Porque se o João Paulo estivesse bem, por que você estaria aqui? Aí que eu fui me tocar. Eu sou meio lerda um pouco para certas coisas, entendeu? Demora um pouquinho. Aí ela pegou falando assim, não, o João Paulo tá bem. Eu falei, Cidinha, eu sentei. Eu falei, não, o João Paulo não tá bem. Eu falei, ou você fala para mim o que aconteceu com o João Paulo agora, ou então você não vai conseguir me tirar daqui. Aí ela começou a chorar. Ela sabia já. Ela já sabia. E aí ela começou a chorar e falou para mim que, infelizmente... Aí foi aquela coisa do não. Olha como que a cabeça da gente muda, né? Eu queria saber, mas a hora que eu fiquei sabendo, Mentira. eu disse, mentira. Falei, Cidinha, o João Paulo tá bem, eu vou lá pra Brotas com você, e vou lá pro hospital ficar com o João Paulo, porque o João Paulo tá bem. E tentava ligar pro João Paulo. Tentava ligar. Aí tinha momentos que, eu me lembro da volta de Jaú pra Brotas, tinha momentos que eu chorava, mas eu não queria chorar perto dela. Porque eu achava que, assim, eu não tinha certeza de nada. Aí ela falava assim, o que foi hoje? Ela falava pra mim. Eu falei, não foi nada, bem, tá tudo bem. E aí todo mundo aquela coisa. Aí eu tinha uma crise de choro. Eu me lembro disso. Eu fico até gelada de lembrar esse fato. Eu tinha uma crise de choro, dali a pouco eu parava e falava, não, o João Paulo vai estar bem, o João Paulo vai estar bem. Quando eu adentrei na minha casa, tinha as duas moças que trabalhavam na minha casa, a Lena com a Luzia, e elas já estavam chorando. Eu abracei a Lena e falei assim, Lena, fica calma. Não aconteceu nada com o João Paulo. Fica calma. Não precisa chorar. E eu fui ligar para o meu irmão, porque eu precisaria sair, eu não queria deixar a Jéssica. E começou a chegar gente na minha casa. E eu não queria deixar a Jéssica, porque eu não queria que a Jéssica visse nada daquilo. Então, a minha preocupação era proteger a Jéssica. Antes de eu me entender do que tinha acontecido... Essa preocupação passou na frente já. Passou na frente de tudo. Eu queria poupar ela para que ela não percebesse nada. E tanto é que eu peguei... O meu irmão chegou em casa, eu falei para ele, olha, leva ela para a fazenda, não deixa ninguém entrar, fica com ela lá, só volta para casa quando eu pedir para vocês voltarem. E foi o que aconteceu. Você chegou aí para Brotas, então? Você foi para Brotas? Eu estava em Brotas, cheguei em Brotas. E lá você soube que era tudo verdade? Lá eu comecei
a entender, por causa das pessoas estarem chegando na minha casa, de que aquilo era verdade. Aí que Foi aí que foi. Então, eu levei mais ou menos quase que 2 horas para entender que aquilo era verdade. Porra, é um momento complicado, né? Deu esse de negação ali. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí eu vou pular esse momento para perguntar outra coisa. Você imaginava que teria, que ele era tão forte assim, que era tão grande assim? Porque eu perguntei isso pro Hamilton, ele falou, foi assustador o que aconteceu, a repercussão da morte dele. Não sei se você viu muita coisa depois, mas parou, né? As televisões pararam, a imprensa parou, as rádios pararam. Foi uma coisa fora do comum, assim. Você imaginava que o João Paulo Daniel estava daquele tamanho? Será que ele imaginava que era uma coisa, tipo, uma perda dele fosse parar o país daquele jeito? O Hamilton chorou muito, falou que foi uma surpresa para todo mundo. Mas você que estava junto, te surpreendeu de certa forma? Olha, aquela parte lá de parar a televisão e tudo mais, eu não acompanhei. Eu fiquei sabendo depois. Mas eu vou ser bem sincera. João Paulo e Daniel não tinham consciência de que eram tão queridos. Isso é verdade. Isso é um fato. Eles não sabiam o quanto as pessoas gostavam dele. E eu acho que para o Daniel também, o fato das pessoas irem no show dele, dar aquele apoio para ele, eu acho que assim foi uma construção, como ele fala, né? Os dois construíram esse mundo deles, mas eu acredito que eles não tinham consciência do alcance deles com as pessoas. Eu acredito que não. Porque foi uma galera pra Brotas, né? Foi um monte de gente. Não sei se você lembra disso. Você foi no enterro, velório, tudo? Você estava ali? Eu estava. Nossa, deu até um apagão em Brotas, de tanta gente que tinha. Deu um apagão naquela madrugada. Era muita gente. Era muita gente. As pessoas... E foi uma coisa que pegou assim todo mundo de surpresa, né? Porque uma doença... Então, você tá com aquela preparação de que a pessoa pode vir a ir embora, né? No caso do João Paulo, não. Foi uma coisa que pegou os fãs de João Paulo e Daniel totalmente surpreso. Todo mundo foi surpreendido por isso, né? Chocou todo mundo, né? Chocou. Foi impressionante tudo mesmo, né? Eu acho que eles não tinham mesmo que você Acredito falou. eu que não. Nenhum dos dois. Nem ele, nem o Hamilton. Eles não tinham consciência do alcance aonde João Paulo e Daniel estavam. Muito louco isso, né? A história toda é muito... E tanto é que acho que não tinha consciência que você vê, os 40 anos está sendo uma turnê de muito sucesso, foi indicada ao Grammy, Foi. Né? O Daniel até falou para a Jéssica assim, a Jéssica tem o pé direito, né? O primeiro, eu falei assim, viu? É o povo, é o amor das pessoas, né? Para com eles, que levou a tudo isso. Saindo desse assunto, falei desse assunto, não choramos, que é bom. Graças a Deus. Ô, Jéssica, você cantou Minha Estrela Perdida, que é um grande sucesso da dupla, que é uma versão, se eu não me engano, né? Sim. Tem outra preferida? Tira essa. Você tem uma preferida de João Paulo e Daniel? O Mil Loucuras de Amor. Ah, é? Então, assim, eu vou ter que fazer você cantar um trecho aqui, entendeu? Você pode dar um trechinho dela? Posso, de qual das duas? Pode ser da Mil Loucuras. Não. Mil Loucuras? Por favor. Nossa, já até fugiu aí. Corta um pouquinho. Você toca com instrumento? Na verdade, assim, eu brinco um pouquinho com o violão. Você chegou a pegar o violão? É isso. Eu brinco um pouquinho, mas não é uma coisa assim que eu sou boa. Entendi. Você entendeu? não pega no palco. Não pego. É melhor deixar... Não, melhor deixar quieto, melhor deixar só com os profissionais mesmo. que melhor. Você dá um trecho, só lembra, pra quem não lembra da música, como que ela é. Aquela música assim, ó. Nossas brigas, as mentiras e por dentro o desejo ardendo no fundo da nossa paixão. Entre flores e espinhos, só carinhos ficaram dentro do meu coração. Eu ainda gosto de você. É impossível te esquecer, ninguém tomou o seu lugar. Deu uma vontade de você, uma saudade sem querer, desejo louco de te amar.
Ah, você tava brincando. Pô, Você lembra do ano dessa música? Essa música eu não lembro. Porque Nossa. não é do último disco, não é dos últimos, né? Mais pra trás, não é? Eu acho que é do quinto, né? Será que é do Eu quinto precisava- ou do sexto? 94, não, é 94, mais de nossa. trás, então. Nossa, Mais bem pra- atrás. Nossa. Você é de que ano? Eu sou de 91. 90, lembra de criancinha mesmo, devia estar ouvindo ali. Não. Era um bebê ainda. Eu posso pedir pra você dar uma palhinha ou melhor não? Tá Tá vendo? doido. Melhor não. Faz Cê é uma doido. segunda voz pra filha, tem que fazer, pô. Misericórdia. Você quer o quê? Que o João Paulo saia volta aqui aqui pra poder me repreender? Não. Porra, essas coisas marcam mesmo, né? Puta merda, o cara, ele brincou uma vez pra nunca mais, né? Olha, e foi brincadeira o que ele fez. Mas é que me ofendeu. Eu falo pra ele, isso daí. Ele falou, Rose, você nunca mais vai cantar pra mim? Eu falei, nunca, nunca mais. E nunca mais cantei. Me humilhou, tá doido? Não dá certo, não. Deixa eu repetir uma pergunta que eu fiz pro Daniel. Ele contou, acho que muito bem explicado aqui. Quem era o João Paulo? Você conheceu, você já tinha seus 15 anos. O que ele era? Ele era um cara ali de Brotas? Ele trabalhava na fazenda? Ele era do mato? Como é que era? O João Paulo era uma pessoa que ele era o terceiro filho de 6, né? E era um filho muito dedicado. É irmão, né? Com certeza. Mas era uma pessoa muito simples. O João Paulo, ele aprendeu o ofício de pedreiro, né? Ele trabalhava, durante a infância deles, eles trabalhavam nas fazendas. O pai dele morava em fazenda, né? E depois construindo uma casa na cidade, e ele veio para a cidade. E aí ele aprendeu o ofício de pedreiro. Então, ele começou como servente de pedreiro e depois ele se tornou pedreiro. E aí foi aonde foi dando uma condição um pouco melhor, né? Na casa. Mas era uma pessoa, assim, trabalhou como pedreiro. E quando eles começaram, ele e o Daniel, o seu Zé Camilo propôs, né? Porque João Paulo e Daniel, como eu falei para você, no início da carreira, para eles divulgar, eles nem cobravam, entendeu? Então, eles faziam um show de graça, né? Então, o que dava sustento para o João Paulo era a profissão de pedreiro dele. E para poder fazer essas viagens, ficava difícil, porque às vezes ele tinha obra para tocar, né? E tinha que falar para a pessoa, e uns, né, entendiam, outros não entendiam, e aí ficava uma situação difícil. Aí seu Zé Camilo propôs pro João Paulo, falou, vamos fazer o seguinte, começa a trabalhar comigo nas coisas, e a hora que vocês tiverem um show, alguma coisa, você não tem que dar satisfação para ninguém. Você simplesmente pode ir, o teu ganho tá garantido. O seu Zé tá Camilo tudo fazia certo. o quê? Seu Zé Camilo, ele tinha uma transportadora. Ah, já tinha essa Já época. tinha. Era de sociedade, né? Com uma outra pessoa, mas ele já tinha a transportadora. Mas o João Paulo trabalhava num sítio dele. Ah, entendi. Num sítio que ele tinha lá. O seu pai, quando você falou que ia casar com um cantor, foi tranquilo? Cara, meu pai era um baiano, daqueles baiano bravo, né? Mas o meu pai sempre teve muito amor pelo João Paulo. Desde que conheceu ele. Porque o João Paulo entrou na nossa família num momento muito difícil pra gente, que foi na perda da minha irmã. Então, foi a época que eu conheci o João Paulo. Eu conheci o João Paulo em novembro e minha irmã faleceu em janeiro. Então, ele entrou naquele momento difícil. Então, ele ia lá para ver meus pais. Na verdade, ele ia para me ver, né? Então, com aquela história, né? O João Paulo era meio assim, né? Que ia para ver meus pais. Então, ele conseguiu. Mas o meu pai, ele nunca falou não pro João Paulo. Porque acho que foi naquele momento difícil que a família estava passando e pôde contar com o apoio dele. Então, meu pai não deu trabalho. O pior, meu pai fez uma coisa comigo que eu vou contar pro povo porque é difícil. Porque naquela época tinha que pedir namoro, né? E meu pai era bravo. E a hora que o João Paulo foi, né? O João Paulo levava uma jurubeba Leão do Norte pro meu pai para agradar meu pai. Então, o João Paulo dava cachaça pro meu pai para ver se... Melhorava. Para ver se amenizava a situação, né? E aí, você não vai acreditar, menino. A hora que o João Paulo sentou na mesa, que foi pedir minha mão em namoro, meu pai olha e fala assim, João, você quer namorar com ela?
Ah, tudo bem, mas ela já foi muito bonita, hoje já não tá tanto. Falei, olha que coisa, já destrói a gente desde o início, E você né? lembra disso? Eu lembro, porque meu pai... Você acha que podia meu pai ter feito isso comigo? Lembro sim. Porque foi uma coisa que a gente ria muito disso, né? Fazer o quê? O seu pai assistiu ao sucesso do João Paulo e Daniel? Assistiu. Assistiu. Viu tudo, assim. Meu pai sofreu muito com o falecimento, porque o meu pai sempre morou com a gente, né? Morou muitos anos na minha casa e morou na nossa fazenda também. Era ele que cuidava de tudo para o João Paulo. Era o seu pai? Era o meu pai que cuidava. E meu pai, na verdade, assim, foi muito triste o que aconteceu, porque 8 meses depois que o João Paulo faleceu, eu descobri que meu pai estava com câncer, em estado terminal já. Então, foi uma coisa assim, meu pai viveu mais 2 anos, né? Mas numa situação muito difícil. Foi um combo pra você difícil, né? Cara, você não tem noção. Se eu for contar a minha vida, você começa a chorar. Porque eu ouvi de tudo. Ouvi de tudo. Humilhação, perda de ganho. Tudo que você puder imaginar de ruim, eu passei. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, se o diabo andou na terra e ele pisou num pão, eu comi. Porque não tem outra coisa. No decorrer de 4 anos, 4, 5 anos, eu perdi tudo. Não só materialmente, você fala as pessoas. Eu falo né? as pessoas. Perdi tudo. Perdi o contato de pessoas. Eu perdi tudo. Não sei nem te explicar. É tão triste a situação que eu vivi. Ai, nossa, Deus me livre. Não gosto nem de lembrar. Que aí você, voltando lá pro começo do nosso papo, foi estudando que as coisas mudaram, né? Foi quando a cabeça abriu de novo. Foi quando eu voltei a estudar, entendeu? E aí que as coisas começaram a mudar, entendeu? Eu não sabia mexer com gado, essas coisas. Aí teve um senhor de Ribeirão Bonito, que inclusive já faleceu também, há muitos anos atrás. Ele que foi comigo na minha fazenda e me ensinou, olha, como que você tem que fazer, me ajudou. Durante 1 ano, esse senhor, o tio Alemão e o Clarete, ficaram comigo, sabe? Me orientando de como tinha que ser feito. Foi muita coisa. Ficou gado? Ficou. Quer dizer, o João Paulo tinha comprado já? Já tinha gado. João Paulo estava feito. João Paulo já tinha. Você chegou a manter? Vocês têm gado até hoje? Nós temos. Nós temos. Agora nós temos. Sim. Entendi. Resolveu tudo. Resolveu as coisas, a gente tem. E você entende do assunto hoje? Do meu jeitinho, um pouquinho, né? Tem também o padrinho da Jéssica que dá uma forcinha lá e tudo. Entendi. Do nosso jeitinho a gente vai levando. É tudo graças lá a Deus. pra Brotas? Tudo em Brotas. Na verdade, a nossa fazenda fica no município de Ribeirão Bonito. Mas é do ladinho. É colado ali. Colado. Entendi. Brotas, muita gente conhece pelo Daniel, muita gente conhece por conta das aventuras radicais ali. Sim. Que eu não encarei até hoje, mas... Deveria fazer um rafting, é muito bom. Não sei, acho que já deu. Que eu vou cair, essas coisas. Vai nada, eu faço, eu gosto. Você faz? Faço, gosto. É mesmo, não sabia. Isso que ela não sabe nadar, é isso, por isso que ela faz. Mas eu faço, sempre, vira e mexe, eu tô fazendo o rafting sim, eu gosto. É mesmo? Mais de uma vez, assim? Já, mais de uma vez. Tem que aproveitar Brotas, é tão perto daqui. É boa. Brotinhas tá lindinha, tá crescendo, tá sendo bem, assim, popularizada, digamos assim. Eu fui pra lá tem uns 10 anos já. Mas já era... Melhorou bastante. Nossa, mudou bastante. Mas era bonito, né? E tá ficando mais bonitinho ainda. Que bom, né? Eu queria muito agradecer vocês. Muito legal a entrevista, assim. Eu tinha muita curiosidade antes de entrevistar. Eu falei, eu não vou assistir. Eu vi que vocês foram a alguns programas de televisão, acho que já tem um tempo. Eu falei, eu não vou assistir para não me contaminar. Eu falei, deixa eu tomar uma surpresa com elas aqui. Ela já tinha visto, que tá sempre feliz, assim, nos shows e tal. Eu falei, mas será que a Rose é brava? Como algumas pessoas, não, ela é brava, ela é difícil. Eu falei, não tem nada disso do que algumas pessoas falavam. Então, eu queria muito agradecer vocês mesmo. Muito bacana de ter vocês aqui. Nossa, olha... eu te agradeço a oportunidade, porque ainda você me deixou numa situação ainda de contar a minha história, né? Hoje, sem tanto sofrimento, né?
e contar do João Paulo, que o João Paulo era, o homem maravilhoso que ele era. Eu falo assim, o pessoal fala, nossa, mas para que homenagem para o João Paulo, né? É um ser humano. Eu falei, João Paulo era um ser humano, capaz de erros, com erros e acertos, só que foi uma pessoa que procurou acertar mais do que errar. Entendeu? Então, por isso que hoje eu acredito que tem esse carinho todo, não só da família, né? No caso meu, eu sou uma pessoa que eu sou eternamente grata ao João Paulo. Sou grata porque eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho uma filha exemplar que só me ajudou. Então, eu não tenho que falar do meu marido, né? Assim, não é enaltecendo uma pessoa porque ela faleceu. Não, eu estou enaltecendo uma pessoa porque foi uma pessoa que foi maravilhosa durante o pouco tempo que viveu. É isso que é o mais importante. Ele teve pouco tempo de vida, mas ele se fez essencial, ele se fez presente, né? Em todos os momentos. O João Paulo era aquele homem que, por exemplo, quando ele ia viajar, ele ia para uma cidade, ele conhecia um hotel bonito. Então, na folga dele, a primeira folga dele que ele tinha, ele ia lá, ele catava a gente e levava para esse lugar, que era para a gente poder também desfrutar das coisas boas que ele conhecia no mundo. Então, era muito bom. Então, eu te agradeço por eu poder falar dele. Hoje eu não falo mais com... Lógico, vem, às vezes, dá aquela dor, dá aquele momento de saudade, porque a saudade é eterna, mas eu falo nele todos os dias, entendeu? Eu nunca deixei de falar o nome dele. Se um dia você tiver a oportunidade de ir até Brotas, fazer o raft comigo, que eu tô te convidando, você vai ver que na minha casa tem os discos de ouro dele, tem os quadros dele, fotos, tem um monte de coisa dele lá que é intocável, né? É o meu... Como que eu posso dizer? Tá dentro da gente, né? Então, e é bom poder falar, né? Sem drama, sem chocar. Eu não sabia que eu era tão difícil assim, mas eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito certas, entendeu? Que se não cuidar direito, a gente sabe onde acaba. Né? Entendeu? Então, hoje eu sou aquele tipo de pessoa, o direito me ensinou. Se eu tiver que falar não, eu vou falar não. E se eu tiver que receber um não, eu vou receber esse não. Entendeu? Da melhor forma possível. Eu não preciso virar a cara com a pessoa que me disse um não. E também, para mim dizer um não, para eu dizer um não, para eu dizer um não para uma pessoa, eu não preciso virar a cara com ela. Eu posso virar e falar, olha, para mim não vai dar. Tá tudo certo. E a amizade continua. E a amizade sempre, sempre. Que é as coisas que a gente leva dessa vida. Pô, muito bom mesmo. Muito obrigado você também, tá bom? Eu que agradeço, Pinhuti. Primeiro que eu vou falar um segredo pra você. É uma coisa assim que era um sonho de eu ser entrevistada por você. Ah, para com isso, Nossa, né? eu falei assim, gente, aí depois eu fuçando no Instagram, essas coisas assim, depois gente, é tanto artista que Pinhuti entrevistou, depois na hora quando me chamou dessas coisas, só me faltava ter caído no chão, de desmaiar, assim, sabe, de emoção. Então, obrigada mesmo pela oportunidade, viu? E é uma honra também ter oportunidade de conhecer você, pessoalmente. Pô, muito obrigado pro Du, que ajudou a gente nessa daqui. Quando ele falou, eu falei, não vai dar pra ver, ele não vai trazer as duas. Eu falei, não, vai sim. Então manda pra cá, vamos fazer, então. Nossa, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Acho que o mundo sertanejo, o mundo dos artistas, está necessitando de pessoas sérias, como você, com foco, né? Em cada um ter a sua versão, ter a sua história. E se ficou alguma coisa perdida no passado, que isso acabe, né? Acalma, fica tudo tranquilo e vamos seguir com a vida, né? Eu agradeço todos os seus fãs, todas as pessoas que vão assistir você, que estão acompanhando a Jéssica, a minha gratidão imensa, né? Que Deus abençoe todos vocês. E é Jéssica Reis, né? O nome de trabalho, né? Isso. Jéssica Reis. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada eu. Valeu.